Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para abrilhantar nossa vida, sempre privando pelas cabeçadas, que é quando a gente aprende, né? Todo mundo vem trazer suas vitórias, mas eu fico perturbando todos os convidados aqui para eles confessarem aí suas desgraças durante suas vidas. E hoje não será diferente. Super doutor Gustavo Arliani, médico ortopedista e grande gestor. O cara manda no futebol brasileiro, especialista em medicina esportiva, um grande amante do VBHC, fez lá o curso do Porter, espetacular, MBA na GV, doutorando da escola, um grande aí aluno e médico da grande escola paulista, da Vila Clementino, né? Responsável, e mais um dos responsáveis aí pelo GPM aí, junto com o Fabrício, o Léo aí, que estão arrebentando. Fala, doutor Gustavo, beleza, cara? Fala, Ricardão, beleza? Pô, primeiro agradecer, né, pelo convite, pô, uma satisfação enorme estar participando contigo aqui no Fala Doutores. Já tive com você em outros, né, podcasts lá do próprio GPM que você participou com a gente, foi muito bacana. Pô, eu concordo aí que o currículo foi legal, mas essa história de manda no futebol brasileiro, aí não, né? Eu tô longe disso aí, né? Eu tô ali na base da pirâmide, tentando ajudar um pouco na parte médica lá, mas para mandar no futebol brasileiro ainda tá muito longe aí. Ô, Gustavo, eu fiquei gravando com o Léo, cara. Eu fiquei falando que o Léo mandava na Paulista, ele ficou em pânico, cara. Ficou desesperado. Para com isso, cara. Ele vai ficar vendo isso daqui e vai falar, pô, não é ele, não, cara. É verdade, né? Pô, esse negócio de manda prender e manda soltar tá complicado hoje em dia, né? Mas beleza, vamos nós. Gustavão, paulista de origem, como é que é? Fala aí, tua casa, cara. Isso que para mim é fundamental. Como é que era a presença dos teus pais aí? O que teus pais faziam? Irmãos? Como é que funcionou a tua infância? Conta aí. Cara, eu nasci aqui em São Paulo, né? Eu nasci ali na zona norte de São Paulo, no bairro de Santana, lá foi onde eu passei toda a minha infância lá, né? E foi uma infância bem bacana, a gente tinha vários amigos ali no prédio que estão comigo até hoje, aí que eu conheço, encontro os caras até hoje, então são amigos de 40 anos, aí 35 anos, né? E na época era uma época diferente, a gente conseguia fazer muito mais coisa, né? Não era época grande de videogame, de games, essas coisas. A gente brincava mais na rua e se divertia bastante jogando bola, né? E meu pai é advogado, minha mãe, até a gente, né, nascer, eu e minha irmã mais velha, ela trabalhava como secretária na época, e eu nunca tive nenhum médico na família, né? Isso foi um dado interessante, né? Normalmente a gente vê até aqui os seus podcasts, a gente vê que os médicos aqui, boa parte deles tinha um médico na família, ou o pai, ou a mãe, acabaram seguindo. No meu caso, não. Eu até pergunto para minha mãe isso, ela sempre fala que desde pequeno eu falava, né, que queria ser médico, assim. E até hoje eu não sei bem o porquê, né, que eu acabei falava desde pequeno, acabei seguindo esse caminho. Talvez pelo fato de eu gostar de pessoas, né, de conversar. Essa é uma área legal. A própria medicina ali sempre foi uma área muito concorrida e também uma área, né, na época também se falava muito em três áreas, né? Engenharia, advocacia e medicina, nunca fugia muito disso, né? E talvez, não sei, não simpatizasse tanto com o direito na época que meu pai fazia, talvez não tivesse muita veia para isso e acabei indo para a área da medicina, né? E minha irmã, eu tenho minha irmã mais velha, hoje ela trabalha, ela fez turismo, ela trabalha hoje mais na área de cinema, né? E ela tem 2 anos Qual a a mais. diferença de vocês? 2 anos, cara. Eu tô com Ah, 41 perto. hoje, né? Ela é de 79, tem 43. E Precisa aí me entregar ela assim, cara. Porra. não, mas ela ainda tá jovem, né? É o que eu falo. É o que eu falo hoje quando alguém na faixa de 40 anos, Ricardão, fala a idade, eu falo, pô, jovem, hein, cara? Muito jovem, né? Já dou essa dica logo de cara aí, né? E apesar de Desempenho morar. escolar. Então, aí, apesar de morar ali na Zona Norte, né, aqui em Santana, a gente estudava num colégio lá em Higienópolis, que era o Colégio Rio Branco, né? E, na verdade, a gente estudou lá porque a gente éramos em quatro ali no prédio que estudávamos na mesma escola, que foi essa escola, o Colégio Rio Branco ali em Higienópolis, foi escolhida na época pelos nossos pais, que eles gostavam da escola, né, da metodologia de lá. Então, eles nos levavam, nos buscavam lá todo dia, apesar de ser um pouco mais longe de outros colégios que tinham ali na região.
E o Colégio Rio Não era Branco... transporte, não? Cada dia era um pai que levava? Cada dia era um pai e uma mãe que levava, cara, e buscava, Uhum. né? E então era bem legal. Na época era Fusquinha, né? Brasília, eram os carros bem antigos ali. A gente ia bem apertado ali no carro, mas era legal, a gente ia conversando, já ia bagunçando ali também. E o Colégio Rio Branco tem uma curiosidade que foi o Colégio do Senna, né? O Ayrton Senna estudou lá no Colégio Rio Pô, que Branco, bacana! Não né? sabia. Na unidade de São Paulo ali, o Ayrton Senna estudou lá. E lá eu fiquei meu colégio inteiro, cara. Comecei lá no pré e fui até o terceiro colegial, né? Na época era a primeira até a oitava série, depois primeiro, segundo, terceiro colegial. E lá eu terminei os meus estudos aí, essa parte fundamental, né? E sempre foi um colégio muito bom. Não era um colégio, né, diferente do Bandeirantes, do Etapa, que são colégios aqui de São Uhum. Paulo que focavam mais o vestibular, né? Eles focavam muito o aluno ali para estar preparado para as provas, né, de vestibular. O Rio Branco não tinha tanto essa veia na época, eles se preocupavam muito com a formação mesmo, de preparar a pessoa para a vida e tudo mais. Eles tinham um conceito um pouco diferente, que depois acho que foi mudando, não sei como que está hoje por lá. Então, quando eu estava no terceiro colegial, né, que nem eu comentei, eu já tinha decidido a prestar medicina, eu sabia que ia ser muito Qual era o difícil. teu desempenho, cara? Você era Era aluno bom, mediano? não, eu era muito bom, cara. Inclusive, lá no Colégio Rio Branco tinha um prêmio que era o prêmio Rotary, né? Que eles falavam que o Rio Branco é um colégio rotariano, né? E os alunos que tinham notas acima de 9, cara, na média do ano todo, eles ganhavam esse prêmio. Que no início era um presente, eles davam um pense bem, davam, sei Aham. lá, alguma coisa, e depois virou um troféuzinho, Cara, né? pense bem, cara. Você pegou. Você tá muito velho, cara. É, Pegou muito cara, pesado agora, né, eu cara? sou Pô, a das galera antigas. mais jovem aqui vai ficar escutando aqui, cara. Era da época Pense bem, não pode chamar que era um computador, né, cara? Era Não, quase que um brinquedo. Na época era um sonho de consumo. Eu acho que eu não tive pense bem, não, cara. Não tinha dinheiro para comprar pense bem, não. era um brinquedinho, eles davam. E na época era o Gênios, né? Lembra? Era o Gênios, o Pense Bem. Eram esses brinquedinhos, eram os mais tecnológicos que tinham lá na época, né? Aham. E eles davam de presente, Pense Bem, um brinquedo, e depois virou um troféu. Eu ganhei algumas vezes esse prêmio, então eu tinha médias muito boas lá. Eu sempre gostei de estudar, sempre estudei bastante. Meus pais também sempre me incentivaram, me cobraram bastante. Então eu sempre fui bem na escola. Mas eu sabia que, apesar disso tudo, eu não tinha um treinamento ali para fazer uma prova de vestibular, né? Prova teste, uma prova bem focada, e também a concorrência era muito grande, né? Na época, as escolas médicas que tinham aqui em São Paulo, basicamente era da Fulvestre, eram 480 e poucas vagas, que era a USP, Unifesp, Santa Casa e USP Ribeirão. Era uma prova Uhum. única para essas quatro, e elas davam quase 500 vagas. E tirando essas, tinha a Faculdade do ABC, tinha Unicamp, tinha Pucamp, tinha Botucatu. Então a gente tinha ali uma meia dúzia, 8, né, faculdades principais ali, universidades principais de medicina. Então era super concorrido. Esses vestibulares eram mais de 100 por vaga na época, né? Uhum. Então era concorrência muito grande, então eu sabia que ia ter bastante dificuldade. E aí eu prestei até a prova, né, saindo do colégio, até para entender como que era a prova, já criando um aprendizado. E depois eu fiz 2 anos de cursinho, fiz no Anglo, né, de Sergipe, que é bem conhecido, tem o Tamandaré e o Sergipe. E depois do segundo ano eu acabei entrando lá era Fulvestre ainda, né, no ano seguinte ou no ano mais para frente mudou, a Unifesp saiu, né, a Escola Paulista de Medicina saiu da Fulvestre e foi, acho que, para a VUNESP, para uma outra prova, e aí eu entrei, na época entrei na própria Escola Paulista de Medicina, e quando fui conhecer, puta, fiquei apaixonado lá pelo espaço, pela galera, pô, ali, todo E mundo... tinha meta de passar para a escola? Você já conhecia as instituições ou você estava querendo ser aprovado numa universidade pública? Como é que era a tua visão nesse Eu momento? só prestei na época, a minha intenção sempre foi entrar em universidades públicas, né? Primeiro porque elas na época tinham o melhor ensino realmente, né? O melhor corpo clínico ali que existia, as pessoas que eu conversava que estavam fazendo medicina ou que eram médicos sempre elogiavam essas instituições, né? E também pelo fato de ela não ser paga, né? As faculdades de medicina Uhum. na época já eram caras, né? Uma faculdade na época na Santa Casa acho que era 2.000 e poucos reais, na ABC acho que girava por aí também. Então já era o que seria hoje esses 7, 8 mil reais aí que as faculdades cobram, né? Então era, Nossa, pô, era faculdade de cobra, você vai começar a ter um monte de postagem aqui embaixo pedindo para você mandar essas faculdades. Rapaz, a faculdade que eu gosto chega a 15 mil reais, cara. É um negócio completamente é, insano, cara. tem faculdades muito caras mesmo, eu não sei hoje, a gente não acompanha tanto, né? Mas
As mais baratas acho que também devem estar nessa faixa, né, de R$ 8.000. O que Não, tem. minha família sempre foi uma família de classe média, né? Então, para os meus pais realmente arcarem com a faculdade minha, que era seria de medicina muito cara, e também da minha irmã, ia ser difícil. Então, na época, eu sempre sonhei em entrar nessas faculdades que eu julgava serem as melhores e também pelo fato de serem gratuitas, né? E aí, em termos da faculdade, eu sempre tive muito como meta Mas ali peraí, e o entrar. futebol? Você era um O perna de futebol, pau, você jogava bola bem. E como é que era o esporte na escola e na tua adolescência? então, eu comecei a jogar bola bem cedo, né? Lá com 7, 8 anos de idade, eu jogava bola. Esses meus amigos aí também, todos adoravam futebol, a gente jogava futebol o dia inteiro, né? Que nem eu comentei, a gente não brincava muito em casa com videogame, essas coisas, a gente gostava muito de descer lá no prédio para Mas você era jogar. peladeiro, não jogava federado de, Não, de a gente, clube ou não, colégio, a gente essas coisas. nessa idade eu jogava, né? A gente era sócio do Clube Espéria, que é um clube aqui da Zona Norte de São Paulo, e lá a gente jogava tanto futebol de salão, que era federado, a gente jogava o campeonato tanto municipal como estadual, e também jogava o interclubes de futebol de campo, né? Então a gente treinava terça, quarta, quinta e sexta e jogava de sábado e domingo, né? E até é interessante que o campeonato estadual, muitas vezes, tinha jogo em São José do Rio Preto, né? E os nossos pais, puta, pegavam 400 quilômetros de estrada, 500 quilômetros de estrada para a gente jogar lá no interior. E nosso time era um time competitivo. No Interclubes mesmo, a gente chegou um ano a ser campeão, ganhando inclusive do São Paulo na final. Na época, alguns jogadores até que viraram profissionais jogaram ali contra a gente, né? O Kaká, que foi do São Paulo, jogava no São Paulo Que Social, isso, era da. cara? Ah, cara, vocês estão contando um monte de história para mim, cara. Não, Mas eu não, eu não tinha esse O nível, Pedrão, né, Ricardo? o Eu não tinha esse Pedrão nível. Batista veio com essa história para mim também, que ele só não foi jogador de futebol porque o pai dele proibiu. Ele veio com essa história quando eu gravei com ele. Semana passada, Cauê falou que era o rei do futebol federado. Você está agora falando que jogava no nível do Kaká. Cara, vocês estão mentirosos, desgraçado, hein, cara? Não, nada. O meu nível era, eu era um bom jogador, assim, como sou hoje. Eu jogo na Várzea hoje aí, eu tenho um nível mediano, né? Mas a gente cruzou bastante cara bom ali, né? Pô, Nessa que legal, geração aí, cara. a gente cruzou o Kaká, ele jogava, o Gabriel Gubela, que é meu amigo até hoje, jogava pelo Indiano, filho do Vladimir. O próprio Adrianinho, que depois jogou no Corinthians, jogava salão contra a gente. O Luiz Fabiano, que era uma geração mais velha. Mas eram caras muito diferentes, né? E que, Uhum. pô, depois se profissionalizaram e vários deles foram tops, né? Eu era um jogador nota 7 igual hoje, gosto muito de jogar, Pô, me nota 7 divirto é uma boa muito. nota, hein, cara? Era mediano, era mediano. O Pedrinho Batista jogava bola, cara. Aham. Ele era atacante ali, atacante bom mesmo, né? Não sei quando ele era novo qual era o nível dele lá em Rio Preto, né? O pai dele acho que foi presidente lá do América também, Foi o que ele mas, falou. Tá, mas, mas ele é mas você viu ele jogar? Ele jogava bem mesmo? já, cara, a gente joga. Tem um campeonato aqui da Associação Paulista de Medicina aqui em São Paulo que jogam os times de formados, né? E aí Aham. mistura tudo. Tem desde o moleque que formou agora, que pode jogar com 25, 26, até uns cara velho, teimoso igual eu, que vai lá jogar ainda, né? E o Pedro teve um ano que jogou o campeonato lá. Ele jogava pelo time do IP, que era um clube aqui de São Paulo. Eles juntaram os médicos lá e ele é fazedor de gol. Era trombador lá, fazia gol. A menina é bom, joga bola. Tem uns médicos bons, cara. Tem uns caras que leva jeito aí. Uma galera boa. Não, me diz o negócio. Teve alguma dúvida em relação a esporte e medicina e faculdade? Nunca foi um problema para você? Era óbvio que isso era só um lazer teu? Nunca teve uma Não, cabeça profissional ou nada do gênero? não, nunca teve, né? A gente Tá. jogava muito para se divertir, né, cara? E eu acho que o esporte ali na infância, adolescência, cara, ele traz muita coisa boa, né? Ali no esporte você aprende, né, cara, a ganhar, a perder, a trabalhar em grupo, né? A saber ali fazer uma gestão de pessoas ali. Se você for o capitão do time, já envolve a questão de liderança. Então, acho que Legal pra caramba isso. o esporte te ensina muita coisa e você vê mesmo, né? Você vê caras que nem o Bernardinho, outros caras, Sim. aí, o Zé Roberto, pô, olha os ensinamentos que os caras traem, né? Trazem de dentro do esporte, né? Então, acho que o esporte, para mim, teve essa importância, assim, eu nunca tive pretensão e nem
possibilidade, né, pelo meu nível de atingir algo profissional, mas sempre joguei ali, me diverti, e acho que trouxe muita coisa de lá, né, para mais para frente na minha carreira, o esporte acrescentou muita coisa, né? Então, acho que por esse lado, acho que vale a pena todo mundo, além da questão de saúde em si, né? Essa questão das lições que o esporte dá são muito legais, né? São muito importantes, de superação, dos desafios, né? Dos riscos, isso acho que é muito bacana. E aí, beleza, escola então. Teus 6 anos aí de Vila Clementino, é, como é que era? Como é que foi a Escola Paulista de Medicina para você? Cara, a escola eu sou suspeito para falar, né, cara? Porque eu tô lá na escola desde 2001, né? Quando eu entrei na faculdade, então eu tô lá há mais de 20 anos, né? Ah, para de puxar saco, pô, fala a verdade, hein? É. Cara, e a escola, para mim, para muitas pessoas, né? Eu até ouvi podcast do o Pedrinho Ferrari, que passou aqui com você, que também é de lá, foi meu calouro lá. E lá é uma segunda casa para muita gente, né? Ali a gente, pô, passou 6 anos iniciais ali de medicina, onde você conhece uma porrada de gente, você faz parte ali da atlética, aprende um monte de coisa, tem a questão do esporte mesmo que você pratica por lá, né? A questão do aprendizado nem se fala, né? A gente teve professores lá, pô, maravilhosos, né? O meu mentor mesmo, o Dr. Moisés Cohen da ortopedia, pô, conheci lá na escola desde a época de liga acadêmica. Então, assim, toda essa vivência dentro e fora, né, da sala de aula ali, cara, foram fundamentais aí para minha carreira como um todo e para minha vida como um todo, né? Ali é Tem um realmente uma. ponto de maior relevância, Gustavo, que você acha na escola? Eu digo em relação a docente, em relação a discente mesmo, aos alunos em si, a estrutura, o material humano em relação à diversidade de pacientes. Que você acha que traz mais É, força para a escola? Acho que o ponto forte, né, lá da Escola Paulista de Medicina, primeiro, o corpo clínico, é um corpo clínico realmente muito, muito, muito foda, né? Você vai ver os caras que estão lá desde a época que eu estudei até hoje, cara, são caras que estão nos principais hospitais aqui de São Paulo, nas principais operadoras, são caras que têm uma vivência na medicina gigante, são caras que são apaixonados por ensinar, né? Muitos dos caras não ganham nada lá, ou ganham muito pouco, os caras estão lá porque gostam de estar ali com o aluno, com o residente, né? Então, acho que esse corpo clínico é um grande diferencial. E a estrutura varia muito, né, Ricardão? Porque às vezes tem momentos de bonança lá, porque é uma universidade federal, quando vem uma verba você consegue ter um pouco mais, mas a maior parte do tempo ele envolve situação mais de verba curta mesmo, né? Isso tem um lado ruim, porque você às vezes fica limitado, mas tem um lado bom porque você aprende a fazer com pouco também, né? E aí, quando você cai para um setor privado que te oferece muito mais, porra, aí você está voando, né? Você está ali com uma facilidade grande para tocar. Então, acho que a estrutura, às vezes, pode pecar em algum momento, mas o corpo clínico é excelente e a gama de pacientes mesmo, né? Ali você vai ver casos e doenças que você não vai ver em lugar nenhum, né? Ali é realmente um aprendizado que, se você toca ali uma especialidade dentro da Escola Paulista de Medicina, você vai tocar fora em qualquer lugar com o pé nas costas, né? Então, acho que esses dois fatores são os mais importantes e que fazem a escola grande até hoje, né? Apesar das dificuldades todas de verba, você vê lá o Hospital São Paulo passando por dificuldade, o Hospital Universitário, né? Você vê que, pô, a escola está lá, firme e forte, um monte de gente querendo fazer, porque tem um corpo clínico ainda fortíssimo e também tem essa questão dos pacientes que são do SUS e que procuram o hospital justamente por ele ser de referência, né? Então, acho que esses dois fatores são os principais, né, que continuam até hoje, né? E me diz um negócio, como é que foram os seus 6 anos mesmo? Como é que foi a questão de busca e de encontro? Entrou tranquilo? Já entrou meio com algum foco? A ortopedia já era uma opção? Como é que se desenvolveram aí os teus 6 anos aí? Aí fala um pouquinho de se você teve algum caminho de mentoria, de iniciação científica e de opções aí. Acaba que muitos alunos escutam, né? E o pessoal me pergunta, me pede muito para a gente falar disso. Então, quando eu entrei, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer de especialidade, né? A gente vai ali, até porque no começo ali na medicina você passa mais nas cadeiras básicas, né? Você não tem nem tanto contato com as especialidades. Então, eu fui tocando ali, fui, né, vendo, aprendendo ali, passando as cadeiras básicas, tentando aprender ao Tu máximo. E gostava daquela porcaria, cara?
Cara, tinha algumas disciplinas que eram mais palatáveis, né? Outras eram bem difíceis, né? Quando você olhava lá, você falava, puta, uma bioquímica, isso, aquilo. Você ia para algumas áreas ali que eram bem Cara, eu difíceis. detestava aquilo, cara. Eu não conseguia ver É, sentido. Por que alguém estava me ensinando aquela bosta, cara? então, essa acho que é a grande dificuldade, porque você olha tudo aquilo e você fala, cara, onde que eu vou aplicar isso na prática, né? E na época você não tem Sim, esse lógico. conhecimento ainda, né? E então a gente foi seguindo, e na verdade eu fui me encontrar um pouco mais, me direcionar para a área da ortopedia no quarto ano, né? Na época se tinham, eram muito fortes ali na Escola Paulista e nas outras universidades, acho que também, as ligas acadêmicas, né? Os alunos eles criavam ligas acadêmicas para já ter durante aos primeiros anos ali de medicina algum contato com alguma especialidade. Então tinha a liga acadêmica da cirurgia, a liga acadêmica, sei lá, de geriatria, de outras especialidades, e tinha um Não, tu grande amigo tinha meu, ali acadêmica, cara? tinha liga Não, você acadêmica para tinha, falar, tinha cara? algumas muito conhecidas. Porra, eu não Se tinha linha eu acadêmica na Unirio, não, cara. tinha, Você... pô, tinham Acho que duas eu ligas pensei que esses troços acadêmicas. fossem mais modernos, cara. Não, cara, isso aí, ó, a Liga Acadêmica de DST e de cirurgia lá na escola nessa época, pô, era concorridíssimo, a galera toda queria fazer e tudo, tinha curso, prova para entrar, entrevista, e a galera gostava, cara, porque você começava a ter contato já com o paciente, com atendimento logo mais cedo, né? E aí tinha um amigão meu, que até hoje tá, um baita amigo meu, que era o Diego Astur, que é ortopedista também, e ele estava criando lá na escola a Liga Acadêmica do Centro de Trauma do Esporte, né, do SET. E aí ele veio falar comigo um dia lá na Atlética, ele falou, pô, então nós estamos criando lá, na época estava ele, o Paolo, que depois fez cirurgia plástica, acho que o André Weinstein, que também fez ortopedia, estava junto, e eles estavam criando essa liga, né? E ele veio falar comigo, ele falou, pô, você gosta pra caramba de esporte e tal, você não tem interesse em me ajudar lá na criação e tudo mais, a gente vai desenhando. Eu falei, pô, legal, Diego, vamos lá. Aí eu comecei, a gente fazia na hora do almoço, né? Essas ligas eram normalmente ou à noite, depois da aula, ou na hora do almoço. A nossa era na hora do almoço, e eu comecei a ir com ele, cara, e com o Paulo a gente começou a desenhar lá a liga, ele já tinha feito um esqueleto inicial. Aí, pô, a gente começou a acompanhar. O Léo, na época, era R4 do set, cara. O Léo Adeu. Pô, tu tá entregando todo mundo, hein, cara? Porra. O Léo é muito mais velho que eu, Ricardão. Pô, pelo amor de Deus. Eu tenho menos cabelo que ele, né? Mas ele é bem mais velho que eu. E o Léo era R4, cara, na época lá. E Ó, aí, tá, ó. O episódio do Léo, obviamente, quando estiver passando, vai ter saído aqui, acho que há umas 2 ou 3 semanas que eu gravei com ele, cara. E aí eu fiquei, eu tava te falando, ó, que eu fiquei falando com o Léo, que hoje ele é o dono da Paulista, e ele tava revoltado comigo, que eu tinha que me retratar. Então, mais um episódio que eu vou ficar falando aqui para todos vocês aqui. Doutor Leonardo, o rei e dono, manda na Escola Paulista de Medicina. Então, assim, para ele ficar aqui mais revoltado mais uma vez comigo. o Léo é o cara da inovação, Não, né? gente boa demais, cara. Pô, muita gente boa, cara. Adorei o episódio que eu fiz com ele, cara. Foi muito legal. Ele é gente fina pra caramba. E aí ele era R4, cara. Ele, na época, era ele, o Tadeu, que hoje trabalha no São Paulo, e o Raduan, que está nos Estados Uhum. Unidos. E a gente começou a grudar nos caras, né? Eles cobriam eventos esportivos. Na época, o SET fazia Troféu Brasil de Atletismo, tinha umas competições de tênis no Campos de Jordão. E, pô, a gente começou a acompanhar os caras, e, pô, os caras Nessa ensinavam a gente. época ele não fazia as cirurgias de joelho louco que ele faz, não, né, cara? Acho que já Era um estava negócio mais ensaiando. calmo, né, cara? Já estava ensaiando fazer, né? Porque ele era R4 já na época ali, já tinha feito ortopedia, né? Então ele já Uhum. devia estar nativa naquela época lá. E E você aí, morava pô, com teus pais, cara, nessa época? Você voltava para isso, casa todo dia? nessa época, na graduação, eu morava com os meus pais ainda. Eu fui mudar ali para a Vila Clementino, na residência, né? Quando eu passei na residência de ortopedia lá na Escola Paulista, aí, pô, ficava muito corrido, né? Para ir para a Zona Norte, voltar lá para Vila Mariana todo dia. Aí eu aluguei um apartamento junto com um amigo lá, e a gente acabou morando por lá. E eu morei lá durante 4, 5 anos lá, durante o período de residência, especialização, né? E E aí você fazia nessa, alguma coisa nessa com foco de grana, cara, durante a faculdade? cara,
De grana ali, a única coisa, o caminho que a gente usava ali um pouco para ganhar um pouco de dinheiro lá na escola era os PIBICs, né? Tinha PIBIC, tinha projeto científico da FAPESP, então era um caminho onde você conseguia fazer um dinheirinho, porque tinha uma bolsa ali de iniciação científica, alguns conseguiam da FAPESP também, e ao mesmo tempo era uma maneira de você começar, né, cara, na iniciação científica. Eu sempre gostei, né, de estudo, de trabalho científico, então foi um caminho que eu entrei lá atrás e que, pô, se aprendia muito. Na época eu fiz a iniciação científica com Edson Cury, que era um cirurgião pediátrico, né? E, pô, você aprendia pra caramba com os caras já, aprendia a desenhar trabalho, a fazer alguma coisa, e era uma coisa que também falavam já que tinha muito valor na hora que você ia para uma entrevista de residência, né? Os caras, pô, se tiver um PIBIC lá na frente vai valer bastante a pena também, para o currículo e tal. Então todo mundo gostava de fazer por esses motivos todos. E eu fiz, tive bolsa de PIBIC durante a minha graduação e foi bem legal, assim, para a gente aprender, né? E aí até tem uma história engraçada, porque como eu fiz eu fiz a iniciação científica na cirurgia pediátrica, o nosso estudo era ver necrose em testículos de rato, né? Era o estudo que a gente fez na época. Aí quando eu cheguei para entrevista lá na ortopedia, né, cara, os caras que estavam me entrevistando lá, os chefes e tudo, os caras falavam, pô, meu, você fez PIBIC, você foi fazer PIBIC na cirurgia pediátrica avaliando testículo de rato, cara. O que você quer fazer na ortopedia agora? Eu falo, não, mas, pô, na época ali a gente estava aprendendo, estava fazendo, né? Pô, hoje já mudou, hoje eu gosto mais de osso, de outras coisas e tal. Mas era engraçado, os caras gostavam de sacanear ali na entrevista da ortopedia lá e na época, sei lá, tava todo preocupado ali na entrevista, né, cara? Você falava, pô, complicado, né? Não posso deslizar, né, cara? Você ficava com E medo, né? Falava, pô, o vou internacional, falar cara? alguma Algum coisa foco errada, de ir vai para dar ruim. fora, cara? Não, nessa época ainda não, né? Aí eu terminei a graduação, né? Já com esse pensamento por causa da liga em fazer ortopedia. Aí eu prestei a residência de ortopedia lá na própria escola, só prestei lá. E a ortopedia da Escola Paulista sempre foi uma das melhores do Brasil, continua até hoje, tem um pessoal muito forte lá. E, Deixa de ser inclusive, puxa-saco, cara. inclusive você falou da mentoria, né? E Aham. eu conheci, na verdade, o Moisés Cohen, que depois foi até o meu orientador de doutorado, pô, um cara que eu mantenho contato até hoje, lá na Federação Paulista de Futebol, a gente está junto e tudo mais. Eu conheci ele nessa época, já no quarto ano, né? Pela Liga Acadêmica, ele era o chefe na época do Centro de Trauma do Esporte. Aí eu conheci ele lá já nessa época, e depois eu prestei a residência de ortopedia, já com a intenção de fazer a especialização de trauma do esporte, que era uma coisa que eu tinha gostado muito, né? Por causa Aí eu da fiz os liga 3 anos de também? ortopedia lá, Ou o que que te lá na influenciou mais? escola. A escola mesmo ou a liga que você lá ajudou a construir? A liga, né? A liga eu tinha, puta, gostado muito, né? Os 2 anos que a gente ficou lá na liga, pô, foi um aprendizado absurdo e, pô, uma área que me chamou demais a atenção, que eu gostei demais, né? Então eu já falei, pô, vou prestar ortopedia e logo depois eu vou fazer especialização em trauma do esporte, né? E, pô, acertei na veia, né? Porque eu já tinha testado ali né, durante aqueles 2 anos eu tinha visto que era uma coisa que eu gostava muito. Então, pô, quando eu prestei e entrei, eu já tava, pô, legal, isso aqui mesmo que eu quero fazer para o resto da minha vida, né? E você, E aí eu nos fiz os três 3 anos. anos de ortopedia, você já tinha foco, você já direcionou para o esporte? Ou você fez ortopedia sem ter esse direcionamento e depois você foi correr atrás no R4? Eu já tinha ideia, né, de fazer a parte esportiva. É que na ortopedia, na residência, você não tem esse foco ainda, né? A gente, durante a residência, a gente passa em diversos estágios, né? Então a gente trabalha bastante com trauma, né, que são a parte de fraturas. Você passa na cirurgia do joelho, passa no ombro, passa no tumor ósseo, passa na cirurgia, na ortopedia pediátrica, na mão. Então você passa Não nos tem diversos. nenhum setor de esporte especificamente, né? Tem o estágio na ortopedia lá da escola, o estágio de traumatologia esportiva, que era o 7, era no R3, né? Então a gente passava 3 meses lá no Ah, R3. era o 7 que você tinha falado. Perdão, Então era verdade. bem no final do R3, né? Só que eu já tinha passado por ali na liga, né? Então eu já tinha essa ideia realmente Na de época lá do que o Léo era R4. que o Léo era R4. Então eu já saí, quando eu terminei a residência de ortopedia, eu já saí meio direcionado para fazer a especialização em trauma do esporte e depois eu fiz cirurgia do joelho também, né? Você, bom de network, já tinha feito todos os seus contatos, já conhecia todo mundo lá, né, pô?
Sabe? Os já caras já conhecia. sabiam que você era o rei dos testículos dos ratos, né? Já tinha feito o network todo lá com o pessoal do set, né? E Uhum. então, para mim, já conhecia toda a galera lá, e foi bem legal depois ter a oportunidade de ter prestado a prova lá no set e ter entrado, até porque eu já Você conhecia todo serviu, mundo. cara? Não, não servi. Na época eu não. Não fez Eu passei na não fez residência. aquelas mutretagens todas que vocês fazem na escola, né, cara? Que a Carol e o Pedro me contaram toda essa organização que vocês fazem para girar as listas, para dar tudo certo para todo mundo, né, cara? Isso era meio tradição ali, né? Tinha, não sei como é que está hoje essa questão, mas se fazia muito, principalmente quando faltava, né? Quando tinha muita gente prestando e pouca, entre aspas, pouca vaga aberta, tinha gente, e não era algo tão forçado, porque tinha uma cultura na época, cara, na escola do pessoal de gostar mesmo, de querer ir para o exército. Então, muitas das pessoas Uhum, que passavam na residência, pô, elas queriam ter um ano diferente, com experiências diferentes, então elas uhum, queriam ir para o exército. Tanto que na minha turma mesmo, acho que só uns 3, assim, eram direto, né? O resto tudo quis rodar mesmo para o exército e voltou no ano seguinte. Tanto que no uhum. meu ano de residência, a maior parte dos meus colegas eram da turma mais velha que a minha na faculdade, né? Que tinham ido para o exército e voltaram no meu ano, né? Então era uma coisa meio tradicional e não era uma coisa forçada. A galera gostava de Uhum. ir, fazia dinheiro e tinha uma experiência super nova, né? Normalmente os caras iam para fora de São Paulo, então era bem legal. Eu não tinha essa vontade assim de ir para fazer exército, eu queria logo fazer a residência, estava ali na pegada, com vontade já, e fui direto, né? Mas muita gente fazia e gostava muito, né? Voltava bem satisfeito, né? Tá, me diz um negócio. Onde é que entra algum capilé aí na tua vida, tirando o. Você tinha bolsa, cara? Não, De. na residência, né? Durante o ano de ortopedia tinha uma bolsa, na época acho que eram uns Tá. R$ 2.000, eu nem lembro quanto que era Aham. na época. E no R4 a gente não tinha bolsa, né? A especialização é sem bolsa, aí a gente já E trabalhava aí? por fora, né? Plantão? Aí a gente Tinha já dava consultório plantão. já? Quando é que você estrutura a tua vida financeira e começa, quer dizer? Então, na verdade, durante o R4 e até durante a residência, a gente dava uns plantões, né, para poder Uhum. aumentar um pouco a receita. No R4 eu já estava morando Sim, ali sim. perto da escola, então precisava ali de uma graninha para pagar o aluguel e tudo mais. Então a gente dava os plantões por fora, né? E aí era até para quem é mais novo aí, tá ouvindo, é legal, porque, pô, quando tava terminando o meu R4 ali, né, Ricardão, eu pensava e falava pros caras lá, meus amigos estavam fazendo junto comigo, eu falava pros caras, velho, quando terminar o último dia aqui do R4, cara, nós estamos tudo ferrado, cara. Nós não temos emprego nenhum, a gente só trabalha de final de semana e à noite. Cara, nós vamos ficar a semana inteira no clube ou correndo, fazendo esporte, e, cara, e vai trabalhar de noite de final de semana, né, cara? Que é o que a gente tem hoje, né? Então a gente tinha essa ansiedade, essa dúvida na cabeça, né, cara? Como que vai ser quando terminar isso aqui, né? E aí uma coisa interessante que eu sempre falo para os meus residentes hoje, né? Cara, as coisas vão acontecendo ali, conforme você faz uma boa residência, uma boa especialização, cara, você vai terminando ali, o pessoal mais velho vai te oferecendo diversas oportunidades e várias frentes ali de trabalho para você ir se alocando, e com o tempo você vai pegando ali as melhores oportunidades, vai trocando oportunidades piores por outras melhores, até que você vai se consolidando, né? E comigo foi exatamente o que aconteceu, né? Na época, o Moisés me chamou para trabalhar na clínica dele, logo que terminasse o R4. Então, eu fui trabalhar lá no Instituto Cohen na época com ele. Aí eu ficava lá na clínica, na época eu já dava alguns plantões. Aí eu dei continuidade no SET, né? Então a gente tocava lá no ambulatório, ajudava lá na parte cirúrgica, e as coisas foram andando, né? Foram aparecendo os ambulatórios, aí me chamaram para operar aqui no ABC os casos de joelho que tinha aqui da Mil, e aí as coisas foram aparecendo e depois foram caminhando, e a gente vai fazendo trocas, né, Uhum. opções e escolhas ao longo desse início de carreira, né, que é sempre um pouco mais sofrido, mas você vai se arranjando, né? Pô, então o doutor Moisés foi importante nessa tua história, hein, cara? Foi, não, o Moisés, eu falo para ele até hoje, né? Ele foi importantíssimo mesmo, né? Ele abriu inúmeras portas para mim, né? Logo que eu terminei, ele já falou, pô, precisamos fazer
uma pós-graduação, então, pô, ele foi meu orientador, né, de pós, eu fiz meu doutorado com ele me orientando, né, eu finalizei lá em 2014 na escola, ele me chamou para trabalhar lá na clínica dele, toda essa parte, né, dentro do futebol também, que eu estou até hoje, né, que a gente começou em 2012, dentro da Federação Paulista de Futebol e também depois, mais para frente, a partir de 2014, na CBF, é ele que abriu as portas para mim também. Então foi um cara que me ajudou e me ajuda até hoje aí demais e, pô, só tenho a agradecer. Ele realmente foi, você falou de mentoria, né? Ele realmente foi um baita mentor ali para mim. Eu aprendi muito com ele, aprendo com ele até hoje. E acho que se cada aluno de medicina, né, residente, tivesse um mentor ali com essa capacidade, com certeza ia ser melhor para todo mundo e todo mundo ia se dar melhor, né? Você fez o doutorado por causa dele, cara? Ele que te influenciou ou você já tinha algum foco de... Vocês fazem muito doutorado na escola, né? Mas assim, como é que foi a tua busca aí por causa do doutorado? Cara, eu gostava da parte acadêmica, assim, né? Sempre gostei de estudo científico. Na ortopedia, a gente é obrigado, né, a apresentar um trabalho científico para prestar o título de especialista, né, da SBOT, né? Então, pô, a gente, durante a graduação eu tive essa iniciação científica e na residência, pô, a gente correu atrás para fazer trabalho científico para poder prestar a prova lá com nota máxima no trabalho. E, pô, eu gostei, assim, quando a gente fez os trabalhos iniciais, eu falava, pô, isso aqui é legal, né? Consegue responder algumas perguntas clínicas que muitas vezes a gente não tem essa resposta. E, pô, era interessante ali porque você aprende muito também, né? Quando você está escrevendo um artigo, pô, você levanta a literatura de um tema todo, né? Então, além de você fornecer dados que vão ser utilizados por outras pessoas, que você vai deixar ali de aprendizado para outras pessoas, você aprende muito também fazendo, né? Então, eu sempre vi aquilo como uma coisa muito legal. E aí, quando eu terminei a especialização lá no SET, eu sempre continuei fazendo pesquisa ali no SET, nos ambulatórios, né? Dentro do futebol, ali a gente começou a desenhar alguma coisa também. E aí, na época, eu cheguei para o Moisés e falei para ele, falei, pô, Moisés, você que trabalha com futebol há muito tempo, trabalha opera um monte de jogador, cara, você não vê... Eu estou vendo no ambulatório muitos casos de pacientes jovens, né, que foram ex-jogadores de futebol, que eles já apresentam muito cedo artrose nas articulações, principalmente do joelho, do quadril, pô, vários deles com prótese, super jovens. Pô, você tem visto isso aí no seu dia a dia? Você vê? Ele falou, pô, eu vejo sim, Guto, pô, não é incomum não, pô, os caras solicitam demais, tem muita lesão e tudo mais. Eu falei, pô, e se a gente fizesse um trabalho nessa linha, né? Tentasse investigar a prevalência e incidência de osteoartrose em atletas, né, ex-atletas relativamente jovens de futebol e tudo mais. Então, pô, ideia é legal, vamos avançar. E aí, na época, eu comecei esse estudo que foi a base do meu doutorado. A gente publicou 3 estudos, né, nesse tema na época, falando dessa associação de osteoartrose, né, degeneração articular ali do joelho e do quadril, no meu caso foi do joelho, em ex-atletas profissionais de futebol, inclusive falando da diminuição da qualidade de vida deles, né, após o término da carreira. E tem mesmo, cara? Você lembra? Qual é a incidência? E foi muito na época, teve até Manaus. Oi? E tem mesmo? Qual é a incidência? Lembra? Cara, pra você ter uma ideia, a incidência, a prevalência, na verdade, que era um estudo transversal, a prevalência de osteoartrose, né, olhada no raio-x, vista no raio-x desses atletas, ex-atletas de futebol, era 66%, cara. Então, era assim, 2/3 deles tinham alteração na radiografia em relação à artrose, né? 80% deles já tinham feito infiltração no joelho para jogar e boa parte deles, eu não lembro o número exato, tinham também alteração, diminuição da qualidade de vida em função dessa degeneração que eles tinham, né? Então eram números até alarmantes, assim, bem preocupantes, né? E na época até era uma matéria no Jornal Nacional, tal a repercussão assim que tinha, né? Então foi um estudo bem legal que a gente fez lá atrás, né? E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ignorante. Esses atletas que têm alteração radiológica, eles já tinham alteração de qualidade de vida ou a radiológica vem primeiro? Provavelmente eles já tinham alteração radiológica até antes, né? E o que a gente via é que, assim, vários deles tinham dor, né? Basicamente diária ali no joelho, vários deles com perda de função. Então a gente aplicou questionários ali, tanto o SF-36 para qualidade de vida, como questionários específicos ali para o joelho, né? Como o KOS, o OMA, que a gente via que eles tinham mesmo, né, uma perda ali, que era relatada por eles mesmo, de qualidade de vida, né, que incomodava, eles usavam muito
medicamento para controle de dor, né? Então, a gente via que muitos deles também ganhavam muito peso, né? Após o término da carreira, assim, eles... acho que até pelo fato dessas queixas de dor e também pelo fato da solicitação muito grande durante a carreira, eles diminuíam o gasto, né, calórico, porque não estavam jogando mais, e pô, os caras queriam comer e beber tudo que não tinham feito durante a carreira, né? Então eles ganhavam muito peso, o que piorava ainda mais a situação da artrose deles, né? Então era uma bola de neve aí bem preocupante, né? Ah, eu nunca tinha pensado nisso, não. É meio óbvio o que você está falando. Tem isso mesmo? Os caras depois eles querem comer mais porque eles não podem se desequilibrar, tem que ficar regulando a vida inteira e depois o cara solta o freio de mão? Eu vou te contar uma história do Zé Elias. Não sei se você lembra do Zé Elias, jogou no Corinthians, Sim, sim, do Corinthians. jogou fora na Inter, seleção. E o Zé é meu amigo até hoje, o Zé Elias, e eu perguntei para ele, né? Eu falei, ô Zé, Ele, como é que ele, foi? ele não vai explodir meu canal, não, né? O cara é teu amigo, vai contar a história dele, não me arrumou problema, não, hein, Não, cara. nada. Você pode até colocar o corte lá e marcar ele lá no Instagram, Beleza. ele é da resenha, ele gosta, ele gosta. E aí eu perguntei para ele, né? Eu falei, ô Zé, pô, como que foi sua transição de carreira, né, cara? Porque ele aposentou até relativamente jovem, ele tinha muitos problemas na coluna e também no joelho que ele tinha operado, mas a coluna acho que foi o principal. E ele falou, cara, eu não aguentava mais treinar e jogar, tinha muita dor na coluna e para mim estava muito sacrificante ali, né? Seguir. Então eu resolvi aposentar. Eu falei, pô, e como que foi, né? Esses últimos dias, né? Como é que você fez? Ele falou assim, cara, só me lembro de uma coisa. Eu me lembro que eu fui no Corinthians lá para me despedir de todo o pessoal, dizendo que lá era o meu último dia. E no dia anterior, ou antes de sair, eu não lembro, ele chegou para a esposa dele e falou: Ó, você prepara para mim um pudim de leite. Quando voltar, eu quero comer um negócio, fazer um almoço bacana de família, que era uma coisa que eu não tinha, nunca tive, né? E tal. E Uhum. beleza. Aí ele foi no Corinthians, se despediu do pessoal e tal, e voltou para casa. Ele falou que quando chegou em casa, ele nem almoçou, ele comeu mais de metade desse pudim, né? Que ele falava, cara, eu nunca tive a oportunidade de comer isso na carreira, né? Porque eu não podia ganhar peso, né? Ainda mais ele que era volante, corria pra caramba ali. Pô, era uma dieta super regrada que os caras tinham, né? Para poder performar e tudo mais. Então ele falou, cara, quando eu me vi livre ali daquela questão, porra, para mim eu fui e comi um pudim inteiro lá e, cara, e se desse eu comia mais, né? Então, muitos deles acontece isso, né? O cara fica muito restrito durante muito tempo, e aí quando solta, ele primeiro diminui, né? Porque ele não está mais gastando 3, 4 mil calorias, que era o que ele gastava lá Lógico. nos treinos, né? Ele diminui a atividade física, até porque o cara tá, né? Pô, estafado de tudo aquilo, né? De treinamento, de tudo mais, e ele começa a comer igual ele comia antes, né? Porque jogador ali, os caras têm uma demanda energética gigante, os caras comem pra caramba. Então ele mantém a dieta lá em cima e a atividade física cai pra caramba. Então, se o cara não se cuidar, num curto espaço de tempo, ele ganha muito peso, né? Você vê o caso do Ronaldo Fenômeno mesmo, né? Uhum. Em função das lesões, o cara não consegue manter uma atividade física regular, a dieta do cara nem sempre ele consegue manter também né, o ideal, e você vê que o cara ganha muito peso ali, cara. O que piora muitas vezes as dores que o cara tem, né? Não, isso é super interessante, né, cara? Hoje em dia, cada vez mais, né? Os moleques começam a virar atleta mais jovem, né, cara? A família toda fica controlando tudo, né? Você imagina um moleque desse que termina a carreira aí hoje, com 35 anos de idade, o cara passa, às vezes, quase, sei lá, 30, né? 25 anos da vida, tolhido, né? Esse cara é muito louco, né, cara? Pô, deve ter, não sei nem se tem, né? Pode ser até que já tenha, se não tiver uma oportunidade de fazer um monte de trabalho aí com um psiquiatra, né, cara? Pô, que deve ter também muita incidência de droga e de álcool, né, cara? Nessa galera, porque, pô, o cara sai disso, puxa o freio, solta o freio de mão, né, cara? Aí o cara se descontrola, né? Tem. E tem a questão da fama também, né? Muitas vezes o cara Sim. envereda por esse lado também, até pela questão da fama, né? O cara aposenta, ele já não tem mais, às vezes, a mesma fama que ele tinha na época que ele jogava, e o cara sente falta de tudo aquilo, e aí, às vezes, o cara segue por esse caminho, né? O cara vai por outras. Buscar prazer em outros lugares, né? E às vezes a droga acaba sendo o caminho. Então tem muito disso, né? E hoje, inclusive, que nem estava comentando das crianças, né? Hoje a gente olha, assim, por exemplo, a incidência de lesões de ligamento cruzado anterior, por exemplo, na molecada mais nova, aumentou muito, né? Porque hoje uma molecada de 12, 13, 14, 15 anos, eles treinam igual profissional, né? A demanda, a exigência que tem em cima deles não é algo lúdico como era antes, né? Hoje é uma cobrança maior, né?
Até pela questão social, muitas vezes a família aposta todas as fichas no menino ali de Totalmente. 12 anos para ele virar um bom jogador de futebol e trazer rendimento para a família, né? Faz todo sentido, né, cara? Não dá para falar que tá errado ou que tá certo, né? Complicado, né, cara? E pior que cada Sim, vez vai ficar mais jovem, né? Louco isso, né, cara? Tá, beleza. Outra coisa, exatamente. me diz um negócio. Você tem que fazer. Vocês, na verdade, tem que ter também título de especialista em medicina do esporte? Pensei que fosse só SBOT, pô. Ou é a mesma coisa, eu tô falando besteira. Não, são duas coisas diferentes, né? Você tem hoje a Sociedade Brasileira de Ortopedia, né, que é a SBOT, Ortopedia e Traumatologia, e você tem a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, né? Mas tem E, muito na verdade, ortopedista que não faz esse título, esse segundo título, não, né? sim, a maioria, né? Na verdade, quem acaba prestando essa Tá. prova para título de médico do esporte, né, da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, é o cara que enveredou mais para esse lado esportivo, né? Seja ele um cardiologista do esporte, um endocrinologista do esporte, um ortopedista, né, do esporte, essas Ah, então especializações que tem. abre. Mas e aí ele funciona como uma especialidade mesmo. Sim, você tem até um RQE específico, né, para medicina do esporte, porque tem residência de medicina do esporte, né, desde Pô, são muito 2000, poucas, né, cara? eu acho que é 2007, foram as primeiras residências, foi do HC, né, da USP e da escola. Então é uma residência relativamente nova, que tem 15 anos, né, de medicina do esporte. Uhum. Então a gente não tem tanta gente formada, né, uma carreira que está crescendo, mas que hoje tem uma procura muito grande, né. Os Então eu não clubes fiz a residência. existem, Estavão? Cara, O não. Hoje a título? gente tem os dois. Não, não acho que não. Assim, hoje a gente vê muito nos clubes de futebol ou ortopedistas ou médicos do esporte, é o que a gente mais vê ali, né? Para que você Na... fez? Vou mudar a pergunta. Porque assim, aqui dentro da Prevent, a gente depois criou, né? A gente tem residência aqui dentro, a gente criou a residência de medicina do esporte, né? A gente está com os R1s, agora vão entrar os R2. E eu, na época, como eu virei o coordenador dessa residência de medicina do esporte, Mas eu peraí, falei, você já pô, estava na Prevent, cara? porque você perguntou Não, mas você já você estava perguntou na da parte da Prevent medicina do esporte, quando você fez a prova de título? de medicina do esporte, sim, eu prestei ano passado, Ah, eu cara, a pensei, prova. eu pensei que fosse direto do R4, cara. Pensei que tivesse Não, feito. não. Não, o meu Ah, entendi. a minha prova da SBOT eu prestei em 2010, né? Eu terminei minha residência em 2009 e prestei em 2010. Tá. E aí eu comecei a trabalhar esportiva, até no futebol já, né? Desde 2012 e Ah, tudo mais, agora que entendi. eu comentei. E aí eu só vim prestar a prova de título agora, por causa dessa questão que eu estava comentando da Ah, residência então. de medicina do esporte. Não, que fez todo sentido. Beleza. Aí faz sentido. Eu não estava conseguindo entender o porquê de fazer isso, como a gente não faz, pô. Eu queria entender o que você tinha buscado. Já entendi, pela Prevent. Beleza. Aí você termina. Por que busca a GV? Por que busca o MBA? Se você estava aí num mundo muito mais acadêmico, como é que entra alguma coisa da gestão aí na tua vida? Cara, o MBA da GV apareceu para mim da seguinte maneira: eu comecei a trabalhar, né, e eu pensava assim, eu falava, cara, se eu for ter um consultório, se eu for ter uma clínica, se eu for, cara, fazer qualquer coisa nessa área, abrir o meu negócio, a gente não tem absolutamente nada de gestão, nem de finanças, nem de contabilidade, de nada dentro da faculdade. Então a gente sai muito cru nesse sentido, né? E eu pensei, cara, se eu for abrir minha clínica ou meu consultório, cara, se eu não tiver uma base de gestão, a chance do negócio evoluir mal, né, de não andar é muito grande, né? E eu sempre gostei muito dessa área também de administração e tudo mais. Eu falei, pô, por que não fazer um MBA? A minha ideia era trabalhar diretamente com gestão na época, mas eu falei, cara, vai ser muito bom, eu vou aprender bastante coisa nessa área. Se eu vier a trabalhar em clínicas, consultórios, eu vou ter uma base boa. Se eu montar a minha também eu vou ter. E aí surgiu essa ideia de fazer. E aí, na época, eu pesquisei, os mais conhecidos eram da GV e do INSPER, e aí eu acabei fazendo, na época, esse MBA da GV, era um MBA de 2 anos, né, que eu terminei por volta de 2015 ali. Então, minha ideia foi mais para uma experiência pessoal, para ter uma base mesmo de gestão, que era uma coisa que a gente não tem na formação médica, né, que deveria ter, inclusive, né?
Com certeza, concordo totalmente. Falo para todo mundo isso. O que você estava fazendo nesse momento? Você estava com emprego? Você estava em alguma. Você estava na clínica, né? Você já tinha falado. Você tinha continuado depois da residência. O que mais que você trabalhava? É, na época eu estava no pronto atendimento do Einstein, eu dava plantão lá no Einstein de Perdizes, eu estava na Mil operando esses casos de joelho que tinham aqui no ABC. Eu trabalhava em muitos lugares, né? Como muita gente ali no começo de carreira, nessa época eu devia estar nos 5, 6 lugares, né? Eu trabalhava lá com o Moisés, estava na Escola Paulista lá no SET, estava na Mil aqui no Mas no 7 era ABC, de graça, estava né? no Einstein no PA de... Oi? Mas no 7 era de graça, né? Isso, no SET a gente não tinha remuneração, mas a gente atendia nos ambulatórios lá e fazia os procedimentos cirúrgicos por lá também. E aí eu também entrei no hospital público na época que foi o Saboia, né? Um hospital aqui conhecido aqui da parte ortopédica de São Paulo. Na época eu entrei lá não concursado, depois teve até uma prova de concurso e eu fiquei concursado lá durante muitos anos. Eu fiquei lá no Saboia acho que por volta de uns 8 anos, né? Então, na época, eu trabalhava em diversos lugares ali enquanto eu estava fazendo meu MBA, né? Tá, show de bola. Isso daí, solteiro. Não, na época eu já estava namorando, eu conheci a minha atual esposa, né, que eu casei em 2014, eu conheci ela em 2006, quando eu era sexto ano da faculdade, e ela era quarto ano, né, lá na Faculdade de Medicina do ABC. E eu Aham. conheci ela na Intermed, né, que era o meu último ano de medicina, e ela estava no quarto ano, a gente se conheceu lá na competição, né, na Intermed, e lá a gente ficou pela primeira vez, depois aqui em São Paulo a gente continuou se falando, depois de uns 3 meses a gente começou a namorar, e aí namoramos por 8 anos até que a gente se casou em 2014, né? Então eu tô junto, Caramba, cara. tô junto. Você enrolou a coitada 8 anos para Na casar, hein, verdade, cara? ela que me enrolou, né, Ricardão? Porque na verdade ela era mais nova, né? E então quando Queria terminar a formação. ela tinha que terminar a formação, ela estava fazendo residência, então ela ficou me enrolando até para ver se servia para casar mesmo, né, Ricardão? Falou, pô, se for ficando, for andando, é esse aí, senão, né, Mas também. vocês não moraram juntos. Não, a gente não morava, ela morava no ABC, até porque ela fazia residência para cá, e eu morava ali na Vila Clementino, na Vila Mariana, né? Então a gente Uhum. morava separado, a gente só começou a morar junto depois que a gente casou mesmo, né, em 2014, né? Ela fez oftalmo na escola? Não, ela fez graduação na Faculdade de Medicina do ABC, depois ela fez residência no ABC e veio fazer o fellow dela aqui na escola. Fez fellow na escola, né? Ela fez o fellow aqui na Escola Paulista. Entendi. E volto para a grana. Tava tranquilo para o que você queria, desde aí que essa construção aí de vocês aí. Você era um cara de juntar dinheiro, era um cara de viajar? Como é que foi? Não ganhava dinheiro nenhum relevante? Como é que foi a questão do teu relacionamento com o dinheiro? Não, então a gente, tanto eu, até depois a Aline, quando a gente estava junto, a gente sempre gostou de juntar dinheiro, né? Claro que a gente gosta de, né, sair para jantar, de viajar, de fazer as coisas normais, mas a gente sempre nunca foi um casal assim de gastar, né, de maneira compulsiva ou de maneira assim meio irracional, né? E uma coisa que a gente sempre gostou também foi da área de investimentos, né? Então até Ah, logo no legal. começo, logo no começo lá atrás a gente gostava muito de conversar sobre bolsa, outros investimentos, tudo mais. E aí até a gente fez juntos alguns cursos, né? Então a gente começou fazendo um curso do Francinaldo, que era um curso tem até hoje, é um curso de geral, assim, para investidores, né, que estão começando. Ele tem outros cursos mais aprofundados. Então a gente, fez um curso ali onde a gente aprendeu a base ali para começar a investir, né, tanto em renda fixa como em bolsa e tudo mais. E depois a gente foi fazendo outros cursos, né? A gente fez o curso do Pô, Eduardo legal, vocês Cavalcante. fizeram juntos, pô. Bacana isso. Não, isso é legal, eu até Pra puxei caramba. ela gostava do assunto, porque não adianta nada, né? Ou você ou a sua esposa terem essa base e um tá segurando a corda e o outro tá gastando no shopping, né? Então, os dois fazendo o curso junto e gostando dessa área, né?
gera uma sincronia ali, né? Uma sinergia para que os dois possam seguir o mesmo caminho, o mesmo ideal, né? Porque se tem um Foi uma boa gastando. estratégia, pô. Foi legal. E ela gostava também do assunto, gosta, né? A Uhum. gente até hoje conversa sobre isso aí. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre a história aí das lojas americanas lá, né, que saiu um Meu Deus do céu, cara. Putz, fato relevante lá e tal. As ações até caiu 80% hoje aí e tal. Então a gente conversa eu não bastante. vi no final, caiu 80% no final do dia? Eu não Acho que vi, cara. não sei quanto fechou, mas estava em 75%, depois acho que bateu 80%, não sei, mas foi por aí, Que né? loucura, cara. Cara, isso Caiu daqui, bastante. isso aqui é o país da renda fixa, cara. Não tem jeito, cara. Isso aqui é uma loucura, cara. Mas fazer o quê? E O aí, Fabrício deve estar desesperado lá, cara. Porra, o Fabrício, X-Grila, cara. O Fabrício, ele gosta de umas coisas diferentes, né? Ele ainda faz aí além de compra pura de ações ali, ele faz também, trabalha com umas opções, faz uns swing trades aí. Arrojado, né, cara? Ele gosta do negócio. Deve ter suas cripto, né? Vou gravar com o Fabrício semana que vem. Vou ficar sacaneando ele, É, que ele tem que me ensinar pergunta, sobre as cripto. pergunta para ele se ele tinha lojas americanas na carteira, aí você já vai ver se ele está triste ou se ele está feliz. Ah, isso daí é uma loucura, né, cara? Mas esse momento que a gente está passando aí é o momento que tem que puxar um pouquinho o freio, né, cara? Não dá Sim. para. Fica todo mundo aí que é hora de ganhar, mas, pô, também, obviamente, que se tem alguém ganhando, é hora de perder muito, né? A gente sempre buscou até estudar mais, né, Ricardo, eu entender, até para poder Sim. fazer um investimento racional, né, poder Uhum, uhum. diversificar, a gente, pô, Não, investe em lógico. fundo imobiliário, investe em ação, a gente tenta diversificar ao máximo, até porque é o que você falou, né, a gente está ali juntando um dinheiro que é suado, né, que a gente ganha aí trabalhando no dia a dia, e que você espera lá na frente ter né, um conjunto bom para você poder aposentar com conforto, né, então essa é a nossa ideia e, claro, você tem que sempre pensar bem aí antes de tomar alguma conduta nesse sentido, né. E aí chegamos especificamente em Prevent Sênior. Da onde vem o início da Prevent aí, para você aí acabar fazendo prova de título de especialista em medicina do esporte? Então, e aí eu segui trabalhando, né, em vários lugares até 2017, né? Aí, 2017, eu estava ali meio estabilizado, estava tranquilo, com a agenda toda cheia ali, né, em termos de carreira, estava indo tudo bem, estava ganhando bem, já estava Consultório legal. teu, não? Tava com consultório já, né? Tinha um consultório lá no próprio Einstein, lá de Perdizes, tinha uma área de consultórios. Uhum. Eu saí do pronto atendimento depois e fiquei lá na parte de consultórios, e eu Por que estava que eu tava bem, com a camisa tava. aberta aqui, pô? Tu nem me avisa Não, que eu tava com a camisa aberta gravando um tempão aqui, pô. eu não estava dando para ver porque tá cortando acima, então tá tranquilo. Ah, pô, graças a Deus. Então eu tava me entregando aqui à toa. Você salvou o editor aí, o cara não vai ter tanto trabalho. Vai, fala aí, mete E pronto. aí, e aí eu estava tranquilo até, e tinha um amigo meu, alguns amigos meus que trabalhavam na Prevent, né? E aí um dia ele me ligou e ele falou assim, cara, pô, estamos com uma vaga aqui na ortopedia da Prevent e tudo mais, pô, os caras estão buscando um cara com seu perfil aí, que tem uma parte de gestão também, para poder integrar aqui o time da ortopedia. Ortopedia é uma área muito grande aqui dentro da empresa, tem alguns coordenadores aqui, eles estavam querendo ampliar para poder melhorar essa questão da gestão e tudo mais, que estava ficando grande ali para o pessoal tomar conta em dois só, né? E aí eu falei, pô, bacana, né? Eu conhecia a Prevent, mas não tão a fundo, conhecia de nome, Uhum. né? Aí, mas eu falei, cara, para mim tá difícil hoje, a minha agenda tá, pô, lotadaça aqui, cara. Eu tinha acabado de assumir a chefia lá do Centro de Traumatologia do Esporte, né? Que o Moisés tinha passado para mim, ele, o Beno, o Alberto Andreoli. Eu falei, pô, acabei de assumir o negócio, eu não tenho nem como devolver isso para eles, né, cara? Assumir uma responsabilidade e tal. Ele falou, não, mas pô, vem aqui conversar, vamos conversar, vai ser legal e tal. Eu falei, tá bom, vamos conversar, né? E aí eu fui numa quarta-feira à noite lá, estava tendo uma reunião dos coordenadores lá, que era uma reunião que juntava um monte de gente da Prevent lá para poder discutir as condutas, discutir as coisas e tudo mais, né, alinhar os processos e tudo. E, pô, um monte de gente, eu falei, caramba, um monte de gente aqui e tal, não sei o quê. E a reunião, pô, eu olhava na galera que estava ali na reunião, pô, a galera super engajada, você via ali puta brilho no olho da galera. Eu falei, pô, legal, a galera, pô, tá
pô, curte pra caramba, tá aqui e tudo mais, né? Aí eu tinha alguns amigos que estavam lá, conversei, os caras gostavam de estar trabalhando lá e tudo. E aí eu fui conversar lá. Ele falou, pô, vem para cá, vem trabalhar, não sei o quê. Eu falei, cara, hoje eu não tenho muito, eu tenho poucos horários. Eles ficaram, não, vem, vem, vem. Eu falei, cara, uns 4 períodos da semana eu consigo sair de outros lugares para vir para cá. Pô, mas 4 é pouco, precisa de mais. Eu falei, puta, mais eu não consigo. Daí ele falou, no final, ele falou, ah, não, vem, começa com esses 4 períodos aí e depois a gente vai vendo como vai Mas era para evoluindo. atender também? Na Como é que época, era? Os quatro tinha. períodos eram. Era mais de gestão na época, no início, mas tinha alguma coisa de assistência no início, mas era mais gestão. Eles queriam que eu Tá. entendesse ali melhor, eu ia ajudar um pouco na parte das cirurgias eletivas ali da ortopedia e tudo mais, né? E eu falei, ah, legal, vamos lá, né? Eu tinha feito MBA também, eu falei, pô, vai ser uma oportunidade bacana né, de usar Uhum. um pouco disso. E aí eu comecei nesses 4 períodos e, pô, com o tempo virou 5, virou 6, virou 7. Com a pandemia virou praticamente integral e hoje eu estou praticamente full lá na Prevent, né? Então foi um lugar que eu fui me encontrando e ele foi me puxando para dentro e eu fui saindo dos outros lugares e fui acabando entrando lá e hoje eu estou na Prevent tanto na parte de assistência, então eu atendo lá vários atletas e outros pacientes ali na Prevent, também opero lá os casos de joelho dos atletas, né, profissionais, amadores que estão lá com a gente, e também faço a parte controlo parte, né, coordeno parte da ortopedia lá, junto com o Vitor, que é o outro coordenador. Então, foi uma experiência muito legal Fechou desde teu consultório, cara? hoje eu praticamente não tenho, né, consultório, porque eu não tenho nem tempo, né, cara, para atender. Eu tenho alguns pacientes que ficaram, de vez em quando eu assisto eles também, mas fica muito difícil, né? Você está meio que imerso ali né, dentro da empresa, você não tem muito como dar suporte legal para os pacientes como um todo, né? Fica mais difícil. Mas foi uma decisão muito legal na época, foi até engraçado, porque eu fui para essa reunião, quando eu voltei, eu cheguei para a Aline, né, minha esposa, e ela falou, e Uhum. aí? Eu falei, ó, tô contratado, começo lá amanhã. Ela falou, como assim? Você foi lá conhecer, conversar, né? Eu falava, pô, sei lá, eu fui lá, a galera, pô, tá pilhadona, eu vi que os caras estavam afim, vi que a empresa é legal e tal, e, pô, eu resolvi assumir esse risco, ir lá conhecer e vamos ver o que vai dar, né? E deu nisso, né? Tô full time lá hoje, lá, acabei me integrando super bem na empresa e estou lá até hoje nos desafios que tem no dia a dia da empresa, né? E me diz o negócio, o que que é a Prevent Senior aí na tua visão aí desses anos aí trabalhando, o que que ela representa hoje para você e para o sistema, no teu ponto de vista, você como vestindo a camisa dela aí. Como é que você defende a Prevent aí hoje dentro do mercado? A Prevent, para quem conhece, é um modelo de negócio bem visionário, né? Que os dois donos, o Eduardo e o Fernando, criaram lá atrás, né? Uma coisa Demais. que hoje até outras operadoras têm tentado entrar nesse mercado, têm olhado um pouco mais para esse mercado, mas quando eles criaram lá atrás, em 97, era um mercado, um oceano azul, né? Totalmente inexplorado, né? Era uma população de idosos que ninguém queria mexer, né? Porque todo mundo achava que era Sim. só prejuízo, né? Que eles davam muito mais despesa do que podiam. E, pô, os caras criaram aí uma empresa que permite um acesso, porque tem um valor super acessível, né? Comparado principalmente com as outras operadoras, que traz uma qualidade super boa de assistência, né? Então, isso é algo muito difícil, né? Se unir, garantir o acesso com uma qualidade boa e tudo mais, a gente sabe que não é algo fácil e foi algo que eles conseguiram construir, né? Ao longo de todo desse tempo. Com certeza não foi fácil, né? Eles devem ter passado por vários momentos de dificuldade, mas, pô, os caras criaram realmente uma das maiores operadoras do Brasil, trabalhando com a população que ninguém queria trabalhar lá atrás, né? Então, realmente, é uma história totalmente vitoriosa, né? E eu, pô, me sinto parte, claro que uma parte pequena, né? Dos 25 anos da empresa, eu estou aqui há só 5 anos, mas eu me sinto parte dessa história e muito feliz de poder ajudar, né? Até porque hoje, você imaginar que esses idosos, se eles não tivessem acesso a esse tipo de plano de saúde, muitos deles talvez estivessem no SUS, né? Então, é Sim. muito bacana participar dessa história e poder tá ajudando aqui de alguma maneira aí no meu setor aqui da ortopedia, né?
Não, os caras viraram case Harvard, né, cara? Os caras, Sim. pô, fizeram uma história muito legal, né, cara? E o case ficou muito bem escrito, né, cara? Ficou muito bacana mesmo. Os dois estão muito, muito, muito de parabéns, cara. E a ida para Boston? Onde é que aparece o VBHC aí na tua história? Tem correlação com a Prevent? Você buscou? Como é que foi isso? A história do VBHC começou bem antes até, na verdade, né? Em 2015, eu fui fazer um Traveling Fellowship lá nos Estados Unidos, né? E é um Traveling Fellowship que é patrocinado pela ISACOS, que é a Sociedade Internacional Mundial, né, de Artroscopia, joelho e tal. Uhum. E eles fazem esses intercâmbios, né, de pessoal da América Latina, do Sul, para os Estados Unidos, para a Ásia e para a Europa, e esse pessoal vem para cá também. Então, médicos ortopedistas, né, cirurgiões do mundo inteiro, eles têm essa possibilidade de conhecer a cultura e também os serviços médicos desses outros países. E aí eu me Isso inscrevi nesse pela Traveling Fellowship. escola, Gustavo? Não, isso é pela ISACOS, né, que é a Sociedade Internacional, eu conheci esse Traveling Fellowship lá pelo SET, né? Alguns outros médicos lá já Tá. tinham feito Traveling Fellowship, né, anos anteriores e falavam, puta, uma puta experiência de vida, aprendizado absurdo, né, vai fazer e tudo mais. E aí em 2015 eu pleiteei a vaga lá e eu fui pelo Brasil. Fui eu, uma colombiana, um argentino e um chileno. E a gente foi para os Estados Unidos, ficar um mês e pouco lá, era o Traveling Fellowship, e a gente passava por diversos países, eram 7 ou 8 países, por 7 ou 8 centros, né, estados que a gente passava lá nos Estados Unidos, conhecendo os serviços, conhecendo os médicos, né, os ortopedistas e cirurgiões desses lugares. E aí eu comecei a andar pelos lugares lá dos Estados Unidos e, pô, eu olhava lá, a gente foi para Ohio, depois a gente foi para Nova York, a gente foi lá para Albuquerque, que é a cidade do Breaking Bad, lá no Novo México. E, pô, em todos os lugares que a gente ia, todos os lugares que a gente ia, eu olhava lá e eu via que já tinha uma tendência muito dessas cirurgias ambulatoriais da ortopedia, né? Eu olhava e Uhum. falava assim, pô, aqui os caras operam até prótese e os caras dão alta no mesmo dia aqui, né? Então eu já vi uma preocupação nessa parte de custo, né, custo-efetividade, de custo-benefício lá. E aí, conversando com os médicos lá, os caras falavam, não, a gente está implementando isso aqui, pô, o custo fica muito menor para o paciente, para a operadora, para a gente é bom também, dá alta. Ele falava das vantagens e desvantagens disso, já falando um pouquinho sobre essa questão do valor, né? Então, eles já... acho que eles não sabiam ainda o que era um VBHC próprio, embora já Uhum. tivesse 10 anos lá nos Estados Unidos, né? O Porter começou lá em 2004, mas eles já falavam com esses termos, né? De agregar valor para o paciente, de custo-efetividade e tudo mais. E aí, quando eu voltei, eu falei, pô, no Brasil não tem tanta iniciativa nesse sentido. E aí eu comecei a ler um pouco mais. Pô, será que não tem ninguém que faz isso aqui? Comecei a ver e tal. Eu não encontrava tantas histórias no Brasil. Comecei a estudar um pouquinho lá fora, o que tinha, o que não tinha. E aí, lendo um pouquinho sobre VBHC, eu encontrei esse curso, que era esse curso lá da Harvard Business School, né? Eu falei, pô, legal pra caramba esse curso aqui. Pô, eu já tinha lido outro livro do Michael Porter, que não era de estratégia, mas Uhum. não era na área da saúde. Eu falava, pô, esse cara é um monstro, né, meu? O cara tá agora mexendo com a área da saúde e tudo mais. Eu falei, pô, legal demais. Aí eu olhei lá, vi que tinha o Robert Kaplan também. Eu falei, nossa, esse seminário aqui que eles estão fazendo lá é absurdo, né? Vamos ver. Aí eu entrei e me inscrevi, cara, né? Eu falei, pô, deve ter gente do mundo inteiro, né, pleiteando. Vai lá, não deve ser nada fácil, mas vamos ver o que dá. E aí eu me inscrevi, e era o seminário era em janeiro de 2020, e a vaga a gente começou a pedir, acho que se não me engano, era julho ou agosto do ano anterior, 2019, né? E depois de um tempo a gente faz a inscrição e veio a resposta que eu tinha sido aprovado, né? E aí, quando eles mandam a Uhum. resposta que você foi aprovado, né? Você fez também, pô, os caras mandam uma lista de 300 artigos para você ler, o livro do Porter, né? Do Redefinindo a Saúde, né? Do Uhum. Redefining Uhum. Healthcare. Aí eu falei, caraca, né? Eu não sabia se eu ficava desesperado porque tinha tudo aquilo para ler, né? Para o curso, ou se eu comemorava porque tinha sido aprovado, né? Eu falava, pô, legal, né? Vamos lá. E aí, pô, comecei a estudar, né? Eu já tinha lido alguma coisa, até que em janeiro eu fui para lá. E na época, como ainda não tinha pandemia, foi um pouquinho antes da pandemia, ainda foi Pô, vocês deram presencial muita esse dois. sorte, cara. E aí eu fui lá para
para Boston e, pô, puta frio lá, né? Nessa época de janeiro lá era -9, -8, né, cara? Eu peguei um hotel ali perto de Harvard lá, eu ia a pé, um puta friozão lá. E aí chegando lá, pô, eu olhei assim a sala, né? Aquelas salas estilo Harvard, né? Que tem os degrauzinhos lá, o púlpito e tal. E, pô, comecei a dar uma olhada nos nomes, né? Eu falei, cara, de onde que vem essa galera, né? Aí eu olhava os nomes, né? Eu falava, pô, tem gente do mundo inteiro aqui. Aí eu olhei lá, tava lá, Diogo. Eu falei, opa, esse aqui deve ser brasileiro ou português. Aí eu olhei lá, Pedro Ferrari. Eu falei, porra, Pedro Aí, Ferrari era da tô em escola. Eu falei, casa. porra, tá de brincadeira, né? Eu comecei a olhar os nomes, Sabrina. Eu falei, pô, deve ter uma galera do Brasil aqui. Aí não deu outra, né? Chegou o Pedro lá, eu já conheci o Pedro da faculdade, comecei a conversar com ele. Aí o Diogo já colou com a gente lá também, a Sabrina, a Carize. Então tinham lá nessa turma, tinham acho que 7 ou 8 brasileiros, cara, que estavam nesse de 40 e poucos que tinham lá, eram brasileiros. Então eu falei, pô, a galera do Brasil tá, né, motivada, né, cara, tá interessada no assunto também, né? E aí foi uma turma super legal, que além de ter aprendido muito lá com todos os cases, né, todas as discussões que a gente fez, pô, conheci o Diogão, o Pedro já conhecia, a Sabrina, que estava no HCore, não sei se tá, o Rafael Canineu, que já tinha trabalhado aqui na Prevent, que estava na DASA na época, tinha o João, que era um português que trabalhava aqui, trabalha acho que na Uhum. Ernst Young, não sei se daqui ou de Portugal. Então, pô, foi muito legal, né, conhecer as pessoas, e são as pessoas que a gente fala até hoje sobre VBHC, a gente tem um grupo lá que a gente troca informação e tudo mais, né? Então foi essa minha... Foi assim que eu acabei entrando lá, e aí depois quando eu voltei, a gente voltou mais interessado ainda, né, em tentar estudar, aprender, e aí, pô, foram surgindo, entre aspas, né, surgindo, aparecendo esses cases, né, que nem o da João Vasque, que você mesmo entrevistou aqui o Pedrão, o próprio case do Pedro Ferrari lá em Campinas, né? Eu acho que esse Sim, negócio de sim. Pedro com VBHC tem liga, hein? É só Pedro Ah, fazendo tem liga, cara. VBHC. Os caras são fera, porra. É só Pô, cara, Pedro fazendo VBHC. eu fiquei tentando criar um grupo dos ex-alunos que fizeram lá o seminário, cara. Cara, vamos tentar dar uma força nisso, cara. Eu acho que a gente podia construir alguma coisa nossa aqui, meio tupiniquim, cara, que seja de ter algum meeting aí online. E, pô, botar as pessoas mais em contato e até porque é a proposta dele, né, cara? Para quem não sabe, né, esse seminário do Porter é um seminário que ele faz pro bono gratuito, uma vez ao ano em janeiro, né? Esse episódio aqui vai sair, acho que vai sair depois, vai sair em fevereiro, então já vai ter acontecido, com certeza. O seminário, a gente está gravando hoje dia é, 12, 12 de janeiro. O seminário acho que começa dia 20, alguma coisa, o final de janeiro. E o cara faz totalmente gratuito com o objetivo de difundir o VBHC, o Value Based Healthcare, né, que é a saúde baseada em valor. E, putz, cara, a proposta do cara de fazerem no Brasil, né, é que tem gente pra caramba, é um mercado super promissor, e eu acho que a gente tem a obrigação de difundir mesmo essa porcaria, porque a gente foi lá sugar na fonte, né? Então, e é legal, eu acho que é super interessante para a gente individualmente, né? Sim. Até quando eu olhava toda aquela gente lá, né, Ricardo, eu falava, caraca, por que esses caras fazem aqui em Harvard, né, cara, um curso gratuito que eles podiam facilmente cobrar vários milhares de dólares Não, aqui e com... eles têm o pago, né, cara? O Pedrão tinha feito o pago já, né? Ah, tem o pago lá? Eu nem sabia que tinha. Tem, tá. Não, cara, aquele curso, aquela semana em Harvard custa $10.000, cara. Custa $9.600, cara. Tem aquele curso. Só que você fica hospedado lá em Harvard, tem as alimentações, então tem lá os menus para florear, mas é o curso, cara. Eu acho que ele Eu tem não 3 módulos. Tem, não, tem pago, cara. O Pedro fez, cara. O Pedro fez uma semana, cara. não sabia. E aí eu falei, pô, por que o cara traz todo mundo de graça aqui, né? E aí eu cheguei a essa mesma conclusão que você, né? A ideia do cara, primeiro, é difundir isso, né? As pessoas voltam para os países de origem, né? Difundindo o conceito que eles criaram, e também pelo fato de os caras levarem experiências locais para lá, né? E eles poderem também Total. aprender com o mundo todo, né? Então, quando a gente vai lá e fala um pouco do SUS, o pessoal lá do Reino Unido fala do NHS lá, do NHS e tudo, pô, os caras estão aprendendo outros modelos, eventualmente até somando com o que eles desenharam até hoje, né? Então, para eles também é uma baita
experiência receber esse pessoal do mundo inteiro, além de difundir, sem dúvida nenhuma, o conceito que eles criaram, né? Você já estava no Prevent, né, cara? Já estava, né? Porque foi em 2020, eu entrei em 2017, né? E você conseguiu passar alguma coisa de Prevent lá no seminário? Como é que é a visão dos caras aí para com a Prevent? Na verdade, a gente conversava lá muito, né? Até com os professores e com a galera que Sim, estava sim, lá, sim. porque lá tem cases bem definidos, né? Que são discutidos, mas a gente discutia lá. Eu tive a oportunidade até de conversar um pouco lá com o Porter, com o Bob Kaplan, lá alguns dias a gente conversou rapidamente ali antes e depois da aula, e cada um falava um pouquinho do seu case. A gente aproveitava até para trazer algumas dúvidas que a gente tinha, né? Da nossa realidade para eles, né? Falar, pô, Paulo, a gente tem um caso lá, assim, assim, assado, como Uhum, que você acha que é o uhum. melhor caminho? E aí ele dava umas dicas ali, né? Então, cada um apresentava um pouquinho ali, claro que não de maneira estruturada, mas conversando ali, a gente trocava muita ideia, né? E isso é muito legal, porque cada um traz a sua experiência, né? Se você perguntar para o Pedro lá, ele tem a experiência dele. Sim, com Se você for certeza. perguntar lá para o pessoal da Holanda que estava lá, tinha a dele. Então, você vai trocando informações e acho que é bom para todo mundo, né? Me diz o negócio, indicações de livro você já colocou aí. O Redefinindo a Saúde, que é um livro que eu amo que vocês indiquem, precisa estar indicado. Que mais? Fale aí. Interessante que você gosta aí. É, eu até, quando a gente conversou, eu até falei, né? Eu gosto de livros médicos, assim, eu li alguns livros interessantes, né? Acho que o Redefinindo a Saúde ali do Michael Porter, acho que para quem quer aprender, iniciar aí no VBHC, aprender, acho que é a Bíblia ali para começar, né? Acho que não tem outra maneira. Um livro muito legal que eu li, que Eu fala tô, eu tô bastante te da influenciando experiência, mal, né? cara. Redefinindo, eu acho que é repensando, que é a tradução em português. É porque Acho que é redefine, né? repensando. Em inglês é É, redefine, mas acho que em português é é, repensando. Tô aqui, senão o pessoal vai ficar pode ser. procurando errado aqui. Pode ser, eu não lembro agora. E um livro interessante que fala bastante sobre a experiência do paciente é um livro da Cleveland Clinic, que chama, acho que é Service Fanatics, que o cara conta muito como foi construído a questão do branding e também da experiência do paciente na Cleveland Clinic, né? Então ele conta lá Pô, toda que a animal, eu importância. nunca li. É muito legal, chama Service Fanatics. Ele conta um pouco da experiência do paciente lá na Cleveland Clinic, como que eles fazem, como que eles fizeram e tudo. É um livro muito legal aí para falar da área da saúde, né? Outros livros interessantes da área da saúde são os do Eric Topol, né? Então eles têm lá Puta, alguns esses livros, são animal, cara. eles têm uns livros muito interessantes, Deep Medicine, tem um outro que acho que é o paciente vai ver você, alguma coisa nessa linha. E de livros não médicos, acho que tem dois muito legais, né? Eu gosto muito de ler três tipos de livro, né, não médicos. Eu gosto muito de ler bibliografias, né, de pessoas, acho que é muito legal, a gente aprende muito, né, com os erros, principalmente, né, dos Sim. outros. Eu gosto de ler livros de empreendedorismo, negócio e livros de finanças, né, são os que eu mais curto, né. E um livro muito legal que mistura um pouco esses mundos é o Princípios, do Ray Dalio, né, o Principles, onde ele fala bastante de trabalho e fala também da parte financeira, até porque o Ray Dalio é um dos maiores investidores aí de todos os tempos, né? Então é um É livro muito... pesado ou é uma leitura? Não, uma leitura tranquila, cara. Tem em português, tem em inglês, e Aham. e chama Princípios, e é um puta livro legal de ler. Outro livro muito bacana, para quem gosta até um pouco dessa parte científica não médica, é O Ponto da Virada, do Malcolm Gladwell, né? Ele tem outros Esse livro todo mundo fala bem livros, pra né, caramba Davi também. Golias e outros, mas acho que O Ponto da Virada é um livro muito bacana. E Show de bola, Gustavo. Outro, peraí, mais indicação de livro, coloca para mim, cara. acho que é esses, cara, que eu lembrei assim. Ah, não, tem uma. Eu falei de bibliografia, né? Uma bibliografia puta, animal é a do Phil Knight, né? Da Nike, né? Eu acho que chama Cara, eu tenho na A minha Marca da gaveta, eu Vitória. tenho na minha prateleira, cara. Eu nunca li, todo Eu mundo acho que é fala a que é marca da, maravilhoso, né? acho É que a é a marca da Marca da vitória, cara. É Vitória. a marca da Puta, vitória. É isso aí, isso aí. essa é uma das melhores bibliografias que eu já li, cara. É muito legal, mas muito legal mesmo, assim. De bibliografia é sensacional. Para quem gosta de esporte, né? E também bibliografia, acho que é um prato cheio aí. Doutor Gustavão,
Maravilha. A última coisa que eu preciso sempre dos episódios finais, né? Planejamento estratégico para os próximos 5 anos. Já ia me esquecer disso daqui. Como é que você se vê aí em 2028? Cara, é sempre difícil, né? A gente traça metas para Foge não, 5 pô. anos. Não, eu vou falar. Acho que dificilmente a gente olhando para trás, né? Quando eu chegar lá em 2028 e a gente olhar para o que eu falei aqui, provavelmente muita coisa vai ser diferente, né? Mas eu acho que assim, a minha Já tem meta uns sempre foi em planos de a gente termos fazer de. da gente fazer uma retrospectiva do Fala Doutores, né, cara? Porra. É isso aí, ó. Daqui 5 anos a gente pode ver o que os caras falaram aqui, né? Se bateu, não bateu, se deu certo, né? Mas eu acho que em planos de carreira, assim, a gente sempre pensa em estar evoluindo e estar crescendo, né? Eu gosto bastante lá do que eu faço na Prevent. Lá é uma empresa que permite você fazer até um intraempreendedorismo, né? A gente consegue levar muitas ideias lá para frente, que é muito bacana e muito legal. Então eu me vejo dessa maneira, né? Acho que eu me vejo trabalhando ainda com gestão. Eu gosto bastante da área de assistência também, então pretendo Não para, continuar não? nessa área. Não, da assistência eu gosto muito, É. cara, e continuo até hoje. Hoje eu faço uma mescla, né? Muita gente acaba indo para a área de gestão e acaba se Uhum. desligando um pouco dessa área, mas eu gosto bastante, cara, de atender, de operar, principalmente quando é paciente atleta, né? Que é a área que eu milito mais. Então eu pretendo seguir nessa linha e eu me vejo basicamente na mesma trilha que eu estou hoje, mas claro, sempre buscando um crescimento, buscando novas oportunidades, né? E a gente está sempre aberto aí para essas questões que aparecem aí pela frente, né? E o GPM, gestão para médico, vai estar mais forte, cara? Como é que vocês estão aí nisso aí? Cara, eu e o Fabrício, a gente gosta bastante, a gente brinca bastante ali, né? A gente tem A gente as está fazendo um lives, trabalho muito legal, cara. a gente não faz nenhuma. Agora a gente está tentando até estruturar para ter uma certa organização, né? De ter uma vez por mês, pelo menos, que nem você falou, um bate-papo, né? Agora mesmo a gente Tem estava que ter, conversando. cara. Tem que ter, cara. Porque a gente não tem uma estruturação agora que a gente está começando a fazer, e acho que é legal para a gente se programar. Agora, esse ano, a gente está começando o ano, a gente está com a ideia de trazer o Stormer e o João Braga, né, que são Pô, que legal. investidores, né, são investidores ali para tentar falar um pouco do investimento, talvez na área de saúde, nós vamos desenhar ainda um pouco melhor. Então, a ideia é tentar trazer um pouco desses assuntos aí que a galera gosta, um pouco diferentes, para a gente discutir. Então, a gente vê o GPM como um hobby nosso aí, para a gente se divertir. E acho que a gente aprende muito, né? Eu falei para o Fabrício, no mínimo a gente aprende, né, cara? Porque cada pessoa que a gente bate um papo ali no GPM, o cara sempre traz novos insights, novos pensamentos, e a gente acaba estudando e vendo outras coisas que a gente não tinha visto. Então, eu espero que ele esteja maior, sim. Se a gente for tendo a possibilidade aí de manter e crescer, vai ser bacana, vai ser legal. Se tiver com meta, vai crescer, né, pô? Vocês são fera, pô. Sem sombra de dúvida. Gustavão, cara, maravilhoso, cara. Obrigadíssimo, cara. Excelente. Parabéns aí pela jornada, parabéns pela história, tá? Tomara que você consiga aí errar pouco aí tua meta de 5 anos, tá? E obrigado aí. Bota tuas redes aí, faz tuas considerações finais. Obrigadão aí pela participação, cara. Cara, que isso, Cardão. Eu que agradeço a oportunidade, né, cara? Você vê que a gente bate um papo aí informal, o tempo passa voando aí quando a gente fala, né, do que gosta, né? E então só agradecer aí pelo convite, pela oportunidade. é, E assim, falar aqui para o pessoal, principalmente que está começando, né? Já que a gente falou de uma jornada, né? Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus residentes, para os caras aproveitarem ao máximo que eles puderem, né? Os 6 anos de graduação de medicina, a parte de residência, porque esses 9, 10 anos, cara, é o que tem de melhor aí na nossa vida. A gente aprende horrores durante esse tempo, a gente conhece um monte de gente, faz um network que vai se inteira, né? E a gente aprende ali o que a gente vai levar para a nossa vida, o que a gente vai usar depois para a nossa carreira, né? Então, aproveitar ao máximo esse período aí, né? Desfrutar ao máximo, porque ele não volta, né? E só fica a saudade, né? Dessa época aí. Então, agradecer mais uma vez aí pelo convite e convidar você para estar sempre com a gente lá no GPM também, sempre que possível, que às vezes você foi, agregou bastante lá também, falando de VBHC e Tamo, outros assuntos. tamo junto, sem problema. E esse tempo aí que você tá falando voa, né? Então, todo mundo fica ligado que passa rápido. Isso aí, Valeu, Ricardão. Obrigado galera. aí mais uma vez. Tá bom, obrigado. Abraço.